Bom, nós vamos fazer agora um logotipo da Adidas para nós começarmos a praticar. Programas como CorelDRAW, Photoshop, vocês vão perceber que nós vamos usar bastante atalhos, ok? Principalmente no CorelDRAW. Então, nada melhor que praticar para ir pegando quais são as funcionalidades das ferramentas, como acessar a elas, ok? Então vamos lá. Para começar a criar um documento, um retângulo, nós vamos dar um clique na ferramenta retângulo ou tecla de atalho. Percebam que aparece ao lado da ferramenta retângulo F6. Então vamos apertar F6. Criar um retângulo na tela de qualquer tamanho. Criando esse retângulo na tela, nós vamos dar um clique aqui na barra de propriedades. Percebam que isso aqui é largura, isso aqui é altura, certo? Aqui nessa largura e altura, vocês vão colocar 2,5, abaixo vão colocar 10 e apertar Enter. Caso no seu ficou pequeno demais ou grande demais, ou seja, não está aparecendo com isso aqui, deem uma olhada, porque provavelmente você esqueceu de mudar a unidade de medida. Para fazer isso, nesse caso, é só dar um clique na ferramenta seleção ou barra de espaço, que é um atalho para a ferramenta seleção, e dar um clique fora. Dando um clique fora, troca a unidade de medida para centímetros. Ok? Vamos continuar então. Dá um clique deixa selecionado o seu retângulo, ok? E aqui nós vamos preencher de preto. Dá um clique no preto. Percebam que o objeto tem que estar selecionado para que ele seja preenchido. Se eu desse um clique sem o retângulo selecionado, ele ia aparecer essa janela aqui, perguntando se eu quero deixar a cor preta padrão para todos. Ok? Então, deixa o retângulo selecionado e preenche de preto. Aqui agora nós vamos duplicar esse retângulo. Ok? Para duplicar esse retângulo, nós vamos apertar a tecla mais. A tecla mais é aquele mais mesmo, de operador matemático, o mais que tem no seu teclado numérico, tá? Mais. Aperto mais uma vez só, parece que nada aconteceu, mas já aconteceu, já está duplicado, ó. Já duplicou, ok? Para nós colocarmos esse retângulo que foi duplicado ao lado do outro, ou seja, um ao lado do outro exatamente igual, nós vamos usar o deslocamento, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Dá um clique fora, tá? Dá um clique fora. E aqui onde tem esse íconezinho, nós vamos trocar. Esse aqui é o deslocamento para 1,5. 1,5, apertei Enter e ele já coloca centímetros automático. Não precisa escrever cm não. Agora, o que acontece? Quando eu coloco o deslocamento a 1,5, ao clicar uma vez para o lado, seja para o lado direito, para o lado esquerdo, cima ou baixo, ele vai deslocar 1,5 centímetros toda vez que eu apertar em uma tecla direcional do teclado. Então, eu vou apertar duas vezes, ó, duas vezes no teclado da tecla direcional para a direita, e então ele andou no total 3 centímetros, ok? Então daria na mesma fazer isso aqui. Colocar aqui o deslocamento 3 centímetros e apertar uma vez só. Ok? Mais uma vez vamos duplicar, aperta mais uma vez a tecla mais e mais uma vez para o lado direito. Ok? Agora nós vamos selecionar todos esses aqui. Podemos selecionar dando um clique, segurando e arrastando o mouse para selecionar, pegando os três, ou então Ctrl A. Ctrl A vai selecionar tudo que estiver na tela. Então, se eu tivesse com outro retângulo aqui,
que acontece? Eu desse um Ctrl A e ia selecionar ele também, já não ia prestar. Então eu teria que fazer isso aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos selecionar, nesse caso pode ser dado Ctrl A. Vamos agrupar esses três, clicando com o botão direito em cima deles, clicando em agrupar ou Ctrl G, tá? Então daqui para frente nós vamos usar Ctrl G e apertar a letra P. A letra P vai centralizar esse objeto que está agrupado ao centro. Então, ó, se tiver em qualquer local, se apertar P, ele vai deixar alinhado ao centro. Tá ok? Bom, continuando. Vamos dar um clique em cima, né, desse objeto e vamos girá-lo. Ou seja, nós vamos mudar o ângulo de rotação dele através, na barra de propriedades, através de ângulo de rotação. Aqui nós vamos colocar o valor 30 e apertar Enter. Quando fizermos isso, percebam que o ângulo dele de rotação agora é 30, certo? Não é mais 0. Bom, caso vocês estejam clicando em cima do objeto e não está aparecendo nada, não está aparecendo essas propriedades, provavelmente você ainda esteja com a ferramenta retângulo selecionada. Então vocês têm que selecionar a ferramenta seleção ou apertar a barra de espaço. Se eu tivesse aqui, ó, apertar a barra de espaço dá na mesma, certo? Continuando. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos cortar esses três retângulos que estão agrupados, mais ou menos aqui assim. Ou seja, essa parte para cima é a quem vai ficar. Para isso, vamos criar mais um retângulo, apertando F6. Vamos clicar e segurar para criar esse retângulo. E preencher de preto. Percebam que o retângulo que eu criei está cobrindo até o final, certo? Então, se o seu não estiver cobrindo, coloque para cobrir, ok? Se não estiver pegando, vocês podem pegar pela tecla, por esse nó aqui para redimensionar, ó. Ele redimensiona por aqui e deixe assim. Vamos dar um clique fora, pressionar Ctrl A para selecionar tudo e clicar na opção aparar na barra de propriedades. Pode ser por aqui aparar ou nós vamos na guia, no menu organizar, formato, aparar, ok? O que aconteceu? Dei um clique fora. Quando eu clico e arrasto agora o retângulo cortou o que estava por baixo dele. Ou seja, aparar é cortar. Então, o retângulo que estava acima aparou o que estava embaixo. Ok? Agora, nós não vamos mais utilizar esse retângulo aqui. Vamos apertar Delete, então, do teclado. Agora, vamos escrever Adidas. Podemos vir tanto pela ferramenta texto aqui na barra de ferramentas, ou então dar um clique com F8, apertar F8 do teclado. Aqui nós poderíamos, antes de escrever qualquer coisa, já deixar o padrão que nós vamos usar, que vai ser a fonte Century Gothic. Então vamos dar um clique. No caso, nós vamos procurar chegar até a letra C, até achar o Century Gothic. Está aqui o Century Gothic. Ele vai perguntar, deseja deixar como padrão? Nesse caso, nós vamos colocar que sim, ou seja, apertar OK. Tá? Quando você usa uma fonte uma vez, ela já fica por padrão aqui nas mais usadas, nas recentes que você acabou de usar. Então ela vai ficar aqui nessa linha que está dividindo na parte superior dessa linha divisória. Aqui nós vamos colocar o tamanho 80,
apertar Enter. Aqui também ele vai perguntar se quer deixar padrão esse tamanho, pode colocar OK. Vamos dar um clique só, tá? Um clique, não clique e arrasta. E aí nós vamos escrever Adidas, tudo minúsculo. E aí vamos dar um clique na ferramenta seleção novamente. Nesse caso, apertar a barra de espaço não dá para selecionar a ferramenta de seleção porque está em modo texto, em modo ferramenta de texto, então não vai funcionar. Precisa dar um clique na ferramenta de seleção. Aqui nós vamos alinhar mais ou menos, tá? Num local aqui. E agora nós vamos alinhar para valer. Dá Ctrl A e aperta a letra C. Apertando a letra C, todos os objetos selecionados vão ser alinhados ao centro. Então, apertando a letra C, o Adidas se alinhou ao objeto, ou seja, ao símbolo da Adidas. Ok? Vamos pressionar agora o Ctrl A novamente, Ctrl G para agrupar e apertar a letra P, que é para centralizar. E pronto, está feito o logotipo da Adidas, bem simples, tá? Para quem não entendeu, volta o vídeo, refaz até conseguir entender cada etapa. Não passa para a próxima etapa sem ter entendido, porque uma hora você não vai conseguir fazer caso você não tenha entendido como deve ser feito. Ok? Aqui para salvar nós vamos no menu arquivo, vamos clicar em salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho e vou salvar com o mesmo nome que eu coloquei lá na configuração, o treinamento CorelDRAW 1. Percebam que aqui nós podemos colocar o nome e o tipo, ou seja, se você quiser exportar para outro programa, tem as opções aqui, ok? Mas vamos deixar CDR, que é o formato do CorelDRAW, para abrir o CorelDRAW em outro local, em outro computador, não importa qual computador seja, ele vai abrir como .cdr, que é o formato do CorelDRAW. Quando foi salvo como .cdr, ele está salvo o arquivo. Porém, como fazer se nós quiséssemos exportar somente essa imagem aqui como uma imagem normal, como uma JPEG, PNG, enfim, é simples. Seleciona ela, menu arquivo, exportar. Ou então Ctrl E. Vou dar um Ctrl E aqui. Então aqui você pode exportar. Vou clicar lá na área de trabalho. Aqui em tipo você escolhe qual é o formato que você quer exportar. Aqui tem várias das opções. Nesse caso, eu vou escolher PNG. PNG, Portable Network Graphics. Então, se eu quisesse exportar como JPG também poderia, certo? Exportar para o Illustrator também poderia. Nesse caso, eu vou deixar um PNG, ok? Caso vocês queiram que o seu fundo fique transparente, deixa marcada a opção PNG. PNG é o único formato de imagem que vai deixar o fundo transparente, ok? Clicar em exportar, ele vai abrir essa caixa de opções aqui. Ele vai perguntar, bom, é com transparência ou sem transparência? Se deixar sem, ele vai ficar com fundo branco. Se marcar com transparência, ele vai estar por trás transparente, ok? E aqui vem o modo de cor. Qual o modo de cor que vai ser usado? Se é preto e branco, se é tom de cinza, se é cores da paleta ou se é RGB. Nesse caso, vamos deixar RGB mesmo e clicar em OK. Vamos ver se está lá salvo. Está aqui, ó. Então está aqui o nosso logotipo que acabou de ser feito, tá? Vou fechar aqui, vou fechar o CorelDRAW também. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos alguns recursos
do CorelDRAW, como aparar, como rotação, ângulo de rotação, vimos deslocamento, tá? Duplicar. Então a melhor forma de se aprender esses programas que são um pouco mais complexos é praticando, certo? E é essa a nossa intenção. Tá ok? Espero vocês na próxima aula e até logo.